Pessoal, vamos trazer na aula de hoje a função química chamada de éter ou éteres, tá? Só a gente salientando um detalhezinho, que a função orgânica dos éteres, ela já entra no grupo das chamadas funções derivadas. Sim, as funções, vamos colocar assim, primitivas, hidrocarbonetos, né? A gente depois teria as oxigenadas, fenol, álcool, aldeído, cetonas e ácidos carboxílicos. A gente vai começar agora uma série de funções que são derivadas dessas que eu mencionei por reações químicas específicas. Daí vem o nome de funções químicas, o que? Derivadas. É o caso desta função química aqui. A função orgânica dos éteres, ela é derivada de álcool. De que maneira? A principal reação para se obter os éteres é utilizando o álcool. Então, é uma função que é derivada de álcool. Elas seriam obtidas justamente por uma reação específica de retirada de água. Nós chamamos isso de uma reação química de desidratação. Observe, quando nós temos aqui moléculas específicas do grupo do álcool, aqui eu coloquei duas moléculas de um álcool aqui, e eu estou retirando o que? Uma molécula de água de sua estrutura. Então, a retirada dessa molécula de água aqui vai deixar um oxigênio para a gente, né? Em que esse oxigênio vai se ligar com outro R da cadeia. Então, esse processo químico de retirada de água, processo esse chamado de desidratação, é o que a gente vai ter a formação química de um éter. A reação específica, né, nós chamamos de um processo de desidratação intermolecular. Então, são dois álcoois que eles vão se aproximar e você retira esse processo da água. Em breve, quando a gente trabalhar com a parte de reações, nós iremos trabalhar mais especificamente nesse tipo de reação. É uma reação do grupo eliminação, mas o que dá para perceber aqui que a função éter, ela parte justamente de um composto, e esse composto é um grupo alcoólico. Daí vem a menção, que são funções quimicamente o que? Derivada. E observe, o grupo funcional passa a ter o elemento químico oxigênio entre carbonos, configurando uma função que tem cadeia sempre do tipo heterogênea. As demais, até agora vistas, têm a cadeia homogênea. O R' significa que, com esse apóstrofo aí, que esse R pode ser diferente. Ele necessariamente não precisa ser idêntico ao outro R. Por que razão? Porque você pode desidratar com álcools iguais, mas também com álcools diferentes. Então, trabalhando com álcools diferentes, você vai obter éteres de tamanhos variados. Função química dos éteres. Função derivada a partir de uma reação de desidratação de grupos alcoólicos. As propriedades, como toda função derivada, pessoal, ela perde muito em qualidade das suas funções originais ou primitiva. A função álcool, boa polaridade, ligações de hidrogênio, etc. Como é uma função derivada, ela vai perder muito dessas características. Primeiro, a polaridade da estrutura do éter não é grande coisa. A polaridade dessas estruturas é devido apenas ao fato de ter a geometria angular. Isso, a estrutura, o seu grupo funcional, né, que seria esse oxigênio aqui, ele se assemelha muito à estrutura angular da água. Então, a polaridade é praticamente devido à sua forma angular, que contribui para essa polaridade. É pouco, mas é o que a gente tem para a função química dos éteres. O ponto de ebulição desses componentes químicos estão próximos ao dos hidrocarbonetos do tipo alcano. É baixo. Então, comparar a função química dos éteres com as demais oxigenadas é um ponto que é baixo. Os éteres são muito voláteis. Os éteres têm baixíssimo ponto de ebulição. A pressão máxima de vapor dele é altíssima, falando em processos tonoscópicos, como você já deve ter esse tipo de conhecimento.
ok? Então, a ligação química entre suas moléculas vai depender muito do tamanho das suas cadeias. Em geral, um dipolo permanente, mas dependendo do aumento de suas cadeias, ele pode chegar até ter dipolos induzidos. Então, varia bastante aí, mas de qualquer forma, o éter é uma função oxigenada de baixíssimo ponto de ebulição e de baixa polaridade. O maior uso dessa função estaria na parte de solventes químicos. Então, são muito utilizados como solventes industriais. A estrutura dos seus nomes é um pouquinho diferente das anteriores, porque agora essa função vai levar 2 prefixos. Você não faz que nem as anteriores, um prefixo contabilizando todos os carbonos. Você vai trabalhar agora com 2 prefixos e 2 sufixos, ok? O prefixo que a gente vai utilizar numa primeira parte refere-se a um número de carbonos, sempre o número de carbono. Então, observe aqui essa estrutura para a gente. Você tem 2 tamanhos em relação a uma cadeia, com 1 e com 3 carbonos aqui para a gente. Quando você começar a dar o nome da estrutura, você vai observar que o R e o R', eles passam a ser diferentes. Comece pela parte menor para acrescentar o sufixo oxi, ok? É o chamado éter assimétrico, ele tem tamanhos diferentes, então comece pela parte menor. Então não existe o nome propoximetano, não. Quem é a parte menor aqui? Um carbono para esse composto, metox. Então você começaria aqui metox, segunda parte tem 3 carbonos, outro prefixo, prefixo de 3, metoxipropano, seu nome oficial. Eu tenho uma forma de mencioná-los usualmente, denominando os grupos ligados ao heteroátomo como substituintes. Veja, aqui eu tenho o metil, o substituinte de um carbono, e tenho aqui o propil, éter, metil, propil, acrescentando na sua forma usual o sufixo -ico, muito semelhante ao que nós vemos em álcool, álcool metílico, álcool etílico, etc. É função derivada deles. Por isso que se leva muito em conta a estrutura usual dos álcools, né, muito semelhante, para denominá-los também, éter metil propílico. Agora veja aqui um éter em que o tamanho dessas cadeias, em que o R e o R' tem o mesmo tamanho, tá? Tem a mesma estrutura. Provavelmente esse éter foi obtido de álcools iguais. 2 moléculas do etanol sofrendo uma desidratação do tipo intermolecular, usando-se em meio ácido, ácido sulfúrico, em torno de 140 graus centígrados, você chega a essa estrutura química aqui. Então, quando se desidrata álcools iguais, os comprimentos da cadeia também passariam a ser com o mesmo prefixo, et aqui, et aqui. Aí é indiferente onde você vai colocar a partícula oxi. Oficialmente é etoxi-etano, seu nome oficial. Forma usual, como você tem etil e como você tem etil aqui para gente, éter etílico poderia ser colocado, onde esse prefixo di eu poderia retirá-lo, não é mais colocado atualmente. Fiz aqui só para chamar a atenção. Éter dietílico era uma forma anterior da gente mencioná-los. Quando você mencionar éter etílico, já é intrínseco na cadeia, os 2 grupos ligados seria o grupo do tipo etil. Função química dos éteres, uma função importante, muito trabalhada na parte de farmacologia, já foi utilizado um dos seus produtos como anestésico, como a gente tem aqui, o éter etílico, mas por efeitos colaterais ele já foi abandonado. Função derivada. Valeu, gente, e até uma próxima oportunidade.